O cara ganhou tudo. Absolutamente tudo. Carlo Ancelotti não precisa provar mais nada para ninguém na face da terra. Ele é o técnico mais vitorioso da história da Europa, tem o respeito absoluto dos maiores craques do planeta e o nome cravado em pedra na história do futebol mundial. Ele poderia simplesmente se aposentar amanhã e ir morar numa ilha paradisíaca na Itália e pescar para o resto da vida, vivendo apenas da sua glória intocável e do dinheiro que acumulou. Aí nem há dúvida. Por que um homem que não tem rigorosamente nada a perder decide colocar o próprio nome em risco? Por que o técnico mais consagrado do mundo arriscaria rasgar a própria reputação assumindo uma seleção que não sabe o que é levantar a taça do mundo há exatos 24 anos? No papel, a resposta parece até fácil. É só olhar para o material humano que ele tem na mão hoje. A gente olha para o ataque e vê um grupo fantástico, o sonho de consumo de qualquer clube europeu. Vinícius Júnior no auge físico e mental, pedindo a bola em jogo grande e assumindo a bronca. Rafinha voando alto, jogando tanta bola que tirou elogios diretos e entusiasmados do próprio Ronaldinho Gaúcho. Você soma isso ao talento frio e calculista do Rodrigo para decidir partida pesada e a explosão absurda do Endrick, que mal saiu das fraldas e já está colocando o zagueiro europeu cascudo no bolso. É o tipo de talento puro que faz qualquer treinador do mundo sonhar alto. Mas a bola pesa, e a camisa amarela hoje pesa uma tonelada de chumbo. São 24 anos de frustração acumulada, uma geração inteira de brasileiros que nasceu, cresceu, formou família e nunca viu o Brasil no topo do mundo. Nós passamos pelas últimas 6 Copas do Mundo colecionando vexames dolorosos, desculpas esfarrapadas e apagões psicológicos inexplicáveis. Caímos para o talento genial de Zidane em 2006, quando éramos os favoritos. Desmoronamos no nervosismo absoluto em 2010 contra a Holanda, quando o time perdeu a cabeça em campo. Fomos humilhados, triturados e massacrados dentro de casa com o 7-1 da Alemanha em 2014, uma cicatriz bizarra que não fecha nunca. Em 2018, não entendemos a tática da Bélgica e fomos engolidos. Em 2022, tomamos aquele gol imperdoável da Croácia, faltando míseros 4 minutos para acabar a prorrogação, num contra-ataque que não faz o menor sentido tático na cabeça de ninguém. O Brasil não perde só no campo, o Brasil perde na cabeça. A seleção brasileira virou um verdadeiro cemitério de treinadores e uma máquina implacável de moer o psicológico de jogador. A camisa que antes dava medo nos adversários, hoje paralisa quem está vestida nela. Então dá um passo para trás e respira. Por que o Ancelotti aceitou ser técnico dessa bomba relógio prestes a explodir? E tem mais, por que ele já renovou o contrato até 2030, agora, semanas antes da Copa começar? Não é à toa que ele é considerado o maior da Europa e uma raposa velha do futebol. O homem respira vitórias e entende os bastidores como poucos. Estamos falando do único treinador da história a vencer as 5 principais ligas europeias. O gênio calmo que levantou a Champions League comandando o Milan em 2 eras diferentes, que construiu dinastias inabaláveis no Real Madrid, que venceu na Inglaterra com o Chelsea, na Alemanha com o Bayern, na França com o PSG. Ele não dá ponto sem nó, ele não é um aventureiro, ele sabe ler o ambiente de um vestiário e os corredores obscuros da política do futebol como ninguém. Então, ninguém assina uma garantia de 4 anos nas vésperas de um torneio de tiro curto sem um motivo muito forte. Será que a alta cúpula da CBF e o próprio Ancelotti já jogaram a toalha para 2026? Será que eles olharam para o elenco, sentiram o cheiro do medo, viram que a cabeça dos caras não vai aguentar a pressão de 24 anos de espera e já fecharam um acordo para usar essa Copa do Mundo apenas como um laboratório de luxo para tentar trazer o Hexa só em 2030? Será que é uma estratégia política descarada para um fracasso que já está friamente calculado nos escritórios? Nós já tentamos de tudo nos últimos ciclos. O motivador paizão que abraça o grupo e chora junto, o estrategista de prancheta que fala difícil e promete posse de bola, a formação retranqueira com 3 zagueiros, o esquema superofensivo com 4 atacantes, tudo que prometia revolucionar o nosso futebol, resgatar o tal do DNA brasileiro e trazer a taça de volta, esbarrou na hora H.
Quando o juiz apita e a água bate na bunda, o sistema desmorona por completo. E no meio desse furacão de incertezas tem o fantasma gigantesco do Neymar. A maior esperança técnica que o Brasil produziu nesse século, mas que se transformou na nossa maior dor de cabeça crônica. A expectativa eterna de que ele vai finalmente carregar a seleção nas costas esbarra na frustração das lesões seguidas, das polêmicas intermináveis e do relógio biológico que não perdoa ninguém. Ele deve ir para a Copa? O corpo dele aguenta o tranco de 7 jogos em altíssima intensidade? A cabeça está lá focada ou está em outro lugar? A mera presença dele na lista final já divide o país ao meio e gera uma desconfiança absurda de que o mesmo filme trágico vai passar de novo na nossa televisão em horário nobre. Ancelotti tem na mão o vestiário mais traumatizado e pressionado do planeta. Ele representa a frieza europeia, o pragmatismo puro batendo de frente com o desespero emocional sul-americano. O técnico mais vitorioso de todos os tempos, a seleção com a camisa mais pesada e vencedora da história, mas que esqueceu como se vence. Será que essa é a combinação perfeita para finalmente curar a doença do futebol brasileiro de uma vez por todas? Ou será que vamos conseguir a proeza inquestionável de arrastar a lenda intocável de Carlo Ancelotti para o nosso abismo escuro e interminável?